A superfície da Terra está tremendo. Longas rachaduras abrem o chão. Rios de lava fluem rapidamente pelas encostas. Explosões soam cada vez mais forte. Pedras e outros detritos estão voando pelos ares. O céu foi escurecido por nuvens cinzentas. Não é um enredo de um novo filme de catástrofe. Apenas alguns geólogos decidiram explorar um supervulcão. Mas antes de falar sobre toda essa perfuração, deixe-me apresentar-lhes os supervulcões, capazes de produzir supererupções. E quando o fazem, sopram mais de 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas, rochas derretidas e gases quentes no ar. Em outras palavras, 4 supererupções são o suficientes para encher o Grand Canyon até a borda. Os supervulcões se formam quando volumes gigantescos de magma escaldante tentam escapar do subsolo. Eles se elevam próximos à superfície, mas não conseguem romper a crosta terrestre. É por isso que, a uma profundidade de apenas quilômetros, há uma enorme piscina pressurizada de magma borbulhante. A pressão continua a crescer, porque cada vez mais esse magma tenta chegar à superfície. Até que, BAM! Ocorre uma supererupção. A supererupção mais recente ocorreu na Nova Zelândia. Bem, quando digo recente, quero dizer há cerca de 26.500 anos. Foi quando um supervulcão sob a superfície do Lago Taupo soprou mais de 1.250 quilômetros cúbicos de cinzas e pedras pómeas no ar. Imagine 500 mil grandes pirâmides de Gizé voando ao mesmo tempo. Foi assim, tão incrivelmente poderosa essa erupção. Mas a coisa mais emocionante e confusa sobre a erupção foi que o vulcão Taupo não explodiu simplesmente como muitos outros. No começo, tudo estava indo como de costume. Mais de 518 quilômetros quadrados de magma se acumularam sob a superfície, e a pressão estava ficando cada vez mais alta. Mas depois que a rocha rachou e a primeira porção de lava saiu da cratera, algo deu errado, e o supervulcão deu um tempo. Apenas alguns meses depois, a desastrosa explosão sacudiu o chão e milhares de toneladas de lava, pedras e cinzas explodiram no ar. O padrão incomum de Taupo confunde os cientistas até hoje. Mas a era dos supervulcões ainda não acabou. O mais famoso de todos é provavelmente o do Parque Nacional de Yellowstone. Esse gigante é responsável por pelo menos 3 erupções gigantescas e quem sabe quantas menores. Se esse monstro explodisse em um lugar tão forte quanto o fez há 2,1 milhões de anos, cuspiria mais de 2.500 quilômetros cúbicos de brasa. Você provavelmente pode imaginar isso com uma maior nitidez se eu lhe disser que esse volume é o mesmo que 65 milhões de cúpulas do Capitólio em Washington, D.C. amontoadas. Seriam muitos políticos. De qualquer forma, os cientistas têm certeza de que Yellowstone não apresenta nenhum risco de erupção atualmente, pois o magma precisa estar pelo menos 50% derretido para a erupção ocorrer. Com Yellowstone, essa porcentagem é de apenas 5 a 15%. Mas é claro que Yellowstone não é o único supervulcão em nosso planeta. Tem o Taupo da Nova Zelândia, que você já conhece, o Aira Caldeira do Japão, o Long Valley da Califórnia, o Toba da Indonésia. Qualquer um deles pode um dia nos surpreender com uma supererupção. Também existem vários chamados supervulcões que ainda não fizeram jus ao nome, porque nunca produziram algo como uma supererupção. Por exemplo, em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa começou a entrar em erupção. Seu poder rasgou as paredes do vulcão e a água fria do mar entrou em seu interior derretido. A diferença de temperatura fez o vulcão explodir com um estrondo ensurdecedor que foi claramente ouvido a 4.800 quilômetros de distância na Austrália. Sua explosão ganhou o título do som mais alto da história. Mas, mesmo que as consequências da erupção fossem realmente desastrosas, ainda não seria poderosa o suficiente para ser chamada de supererupção. A propósito, se você já viu uma erupção vulcânica, conte-me tudo sobre isso nos comentários abaixo. Gostaríamos de ouvir tudo sobre a lava. De qualquer forma, o que mais devasta os cientistas é o pouco que eles sabem sobre os supervulcões, pois eles não são apenas montanhas de fogo cobertas de vegetação. Não, eles são muito mais complicados do que isso, parecendo tão subterrâneos e se estendendo por centenas de quilômetros. Os supervulcões não seguem os caminhos de todos os outros.
Os especialistas ainda não sabem ao certo os processos que os fazem desencadear, principalmente porque as supererupções, felizmente, não ocorrem mais frequentemente do que a cada cerca de 50 mil anos. Essa é uma das razões pelas quais alguns especialistas querem explorar um supervulcão. Isso lhes permitiria coletar amostras e examinar a energia geotérmica que está surgindo no coração de um vulcão. Poderia ajudar a entender se, ou quando e como, um supervulcão poderia estourar. Essa não é a única razão pela qual perfurar um vulcão pode ser uma boa ideia. Outro projeto ousado inclui fazer um buraco de 10 quilômetros que atingisse o ventre de um supervulcão e bombear água fria pressurizada no seu interior. Isso poderia matar 2 coelhos com uma só cajadada, refrescar o vulcão e produzir energia verde. A propósito, não caça os coelhos, não é legal. Veja você mesmo. Quando a água voltasse do furo, a temperatura estaria em torno de 350 graus Celsius. Se houvesse uma usina geotérmica construída em algum lugar próximo a esse local, a água poderia ser usada para gerar cargas de energia elétrica. Todo o processo seria muito simples e, por isso, essa energia elétrica custaria apenas 10 centavos de dólar por quilowatt-hora. Além disso, graças a essa tecnologia, os engenheiros extrairiam lenta, mas seguramente o calor do vulcão, minimizando o risco de uma supererupção. Parece ótimo, não é verdade? Embora a ideia de fazer um buraco em um supervulcão pareça ter seus próprios benefícios, muitos físicos, geólogos e até políticos têm suas dúvidas. Digamos que você não vá muito fundo no vulcão, apenas o suficiente para obter alguns materiais para examinar. Seria seguro, pois você só precisa de algumas amostras de rocha e não mexeria com o interior desse caldeirão de magma feito pela natureza. Mas na verdade, seria como se você entrasse em uma gaiola com leões adormecidos para tentar roubar a comida deles. Quer dizer, você poderia se safar desse ataque maluco. Ou um dos leões poderia acordar. O mesmo aconteceria com um supervulcão. É verdade que se você continuar perfurando a superfície, não fará mal algum. Mas quando você se aprofundar um pouco ou atingir um bolsão hipotérmico, prepare-se para uma calamidade. O vulcão liberará gases que provavelmente causarão uma série de explosões super poderosas. Na pior das hipóteses, isso pode até provocar uma erupção total do vulcão. E você já sabe quais são os resultados de um evento como esse. De fontes de lava e avalanches de rochas derretidas até mudanças climáticas em todo o mundo. Mas e se você decidisse aprofundar ainda mais na tentativa de resfriar o vulcão ou liberar a pressão interna e impedir que a coisa explodisse? Seria ainda mais arriscado. Por exemplo, você perfura e atinge acidentalmente uma câmara de magma. Então, enquanto tenta resfriar o vulcão com água, você torna o topo da câmara de magma muito mais frágil do que costumava ser. Isso resulta em toda a estrutura pronta para colapsar a qualquer momento. Ou sua perfuração pode levar à liberação de gases tóxicos que tendem a se acumular no topo do reservatório de magma. E no momento em que você libera esses gases por engano, é melhor usar uma máscara de proteção facial. Claro, você poderia evitar consequências tão dramáticas se decidisse perfurar em algum lugar longe do centro do supervulcão. Mas, mais uma vez, esses companheiros são extremamente imprevisíveis. Ninguém consegue descobrir seus padrões com certeza absoluta. É por isso que a perfuração não ocorrerá até que a necessidade comece a superar todos os riscos. Deixe os leões dormirem, sabe? Em 2006, o maior vulcão de lama do mundo, Luzi, na Indonésia, entrou em erupção, enviando toneladas de água fervente, gás e lama no ar. Mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e se mudar. E o vulcão ainda não acabou de vomitar lama. Alguns especialistas afirmaram que o motivo do desastre foi a perfuração de petróleo nas proximidades, que pode ter provocado essa erupção. Por outro lado, o gatilho pode ter sido um terremoto que ocorreu a 280 quilômetros de distância. Você nunca sabe com certeza quando se trata de vulcões. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe-o com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para permanecer no lado incrível da vida.